Semana passada começamos o analisador semântico do nosso compilador. E eu não me recordo de ter encomendado atividade tão fácil, tão simples quanto aquela que encomendei para essa semana de vocês. Eu pedi que você começasse a construir o nosso analisador semântico. E para tanto que limpasse a tabela de tokens válidos dos delimitadores, deixando essa tabela com apenas aquilo que vai nos interessar para a próxima fase, que seria a fase de tradução do código-fonte para a linguagem de máquina. Então, desta forma, o TP desta semana ele foi apenas a construção de um método delete e a preparação da infraestrutura do projeto para receber o analisador semântico. Ora, o analisador semântico é apenas isso? Claro que não, né, gente? Então, hoje a gente vai começar a construção mais robusta do nosso analisador semântico. Embora te adiante que ainda não o terminaremos ao longo dessa semana, certo? Então, vamos dar uma espiada na minha solução e, na sequência, solicitar a atividade dessa semana. Bem, pedi para vocês criarem a classe analisador semântico, tranquilo, dentro da classe analisador semântico BLL, pedi para você construir o método que fizesse a análise semântica. E dentro desse método, pedi que a gente começasse por deletar os delimitadores. O que gerou a criação de um método dentro da DAO. Vamos conferir esse método. Aqui está ele. Basicamente, um delete e mais nada. Eu vou deletar dentro da tabela tTokens válidos todos os tokens cujo tipo for delimitador. E além disso, pedi também que você preparasse o meu compilador BLL. Eu te lembro que o nosso projeto ele é relativamente complexo. Então, nós o estamos modularizando, ou melhor, a sua BLL está sendo modularizada. Um módulo já está concluído, é o analisador sintático. Outro módulo também já está concluído, é o analisador léxico. E agora trabalhamos no analisador semântico. E há um módulo maior, que é o meu compilador BLL, que integra esses módulos menores. Como eu já disse em outras oportunidades, é como se fosse o procedimento main da minha BLL. Então percebam que após executar os métodos de filtro e scanner que compõem a análise léxica, eu verifico se há erro. Não havendo erro, eu vou fazer análise sintática. Não havendo erro, eu agora vou fazer a análise semântica. E posteriormente, não havendo erro, aí sim a gente vai para a tradução do código. Foi somente isso que eu pedi ao longo dessa semana. Bem tranquilo, né? Bem, e o que nós vamos fazer agora? Ora, nós vamos complementar o nosso método analisador semântico. Nós vamos voltar à classe analisador semântico BLL e complementar o método análise semântica, que até o momento só deleta a tabela dos seus delimitadores. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que esse método agora seja capaz de validar os comandos posiciona cursor e escreve dígito. O professor esqueceu do limpa tela e do fim? Não esqueci. É que, na verdade, os comandos limpa tela e fim,
eles estando correto léxico e sintaticamente falando, é impossível que eles tenham erros semânticos. Então não vamos perder tempo nos preocupando com eles. Vamos nos preocupar com os outros dois. E quais são os erros semânticos que podem assolar o posiciona cursor e o escreve dígito? Ora, no caso do posiciona cursor, o primeiro argumento, que representa a coluna, deve ser um número entre 1 e 80. Não pode ser um número maior do que 80, muito menos menor do que 1. Idem para o segundo argumento, a linha, que não deve ser inferior a 1, nem maior que 24. E no caso do escreve dígito, o valor numérico recebido como argumento deve estar entre 0 e 9. Ô, professor, estou percebendo, portanto, que é só uma questão de validação desses argumentos. É isso mesmo? É isso mesmo. Deve ser mais uma semana tranquila. Mas olha, mesmo sendo tranquilo, eu vou te dar algumas dicas. Primeiro, no método análise semântica, tal qual no análise sintática, você deverá ler a tabela de tokens válidas sequencialmente. Ou seja, você vai ter que ler um token e verificar. É posiciona cursor? É escreve dígito? Se for, então eu vou fazer a análise destes. Se não, vamos que vamos. Vamos para o próximo. E então, eu te sugeriria começar o método análise semântica tal qual a gente começou o método de análise sintática, ou seja, fazendo a leitura sequencial, o clássico algoritmo de leitura sequencial de uma base de dados. Bom, depois, dentro do looping, aí o que vamos fazer? Vamos verificar se o código do token é 1 ou é 2. Lembra, 1 posiciona cursor, 2 escreve dígito. Lembra, 0 limpa a tela, 3 fim, não me interessa. Se for 1, leia o próximo token, verifique se ele está entre 1 e 80. Leia o próximo token, verifique se ele está entre 1 e 24. E se ele não for 1? Bom, se ele for 2, leia o próximo token e verifique se ele está entre 0 e 9. E siga o laço de leitura sequencial da minha tabela. Gente, é só isso. Nós vamos terminar a aula de hoje com o analisador semântico pronto e funcionando. Mas, sem sombra de dúvida, não será a nossa melhor solução. Tal qual nos módulos anteriores, a gente está preocupado primeiro em resolver o problema da forma mais lógica possível. Depois, aí sim, a gente começa a refinar esse código, ok? Então vamos lá, gente, vamos começar a trabalhar e tenho certeza que vocês não vão ter muito trabalho nessa semana.